MTTV primeira edição, oferecimento GVT, banda larga com mais velocidade, ligações grátis e muito mais minutos para você. Mude agora para GVT. Filmagens do longa-metragem Helena de Freitas prejudicam o gramado de São Januário. Funcionários afirmam que excesso de água utilizado na noite de segunda-feira causou alagamento no campo do estado Cruz Maltino. Renato revela que Vitória chega a São Januário com espírito de vingança. Em 2009, Vasco eliminou a equipe baiana da Copa do Brasil. Desta vez, Leão pode dar o troco no Rio de Janeiro. Botafogo terá encontro nesta sexta-feira para tentativa de renovação de patrocínio. O presidente Maurício Assunção vai a São Paulo para reunião com o presidente da Hipermarcas. E ainda tem aposentados que não escapam do imposto de renda, o famoso leão. E vamos conhecer as 7 antigas maravilhas do mundo. Olá, boa tarde para você. Vamos agora falar de esporte aqui no MTTV. Filmagem de longa-metragem Helena de Freitas estão prejudicando o gramado de São Januário. O gramado de São Januário amanheceu com um foco de alagamento da entrada da grande área à direita das cabines de rádio. O problema, segundo os funcionários que cuidam do local, ocorreu por conta do excesso de água utilizado durante as filmagens do longa-metragem baseado na vida do ex-jogador Helena de Freitas. Na noite de segunda-feira, o estádio foi utilizado para retratar um confronto entre Botafogo e Fluminense. Na década de 40, tarde desta terça-feira, 2 funcionários tentavam diminuir os estragos causados pelas filmagens. Segundo um deles, a expectativa é que o estado do gramado esteja melhor do que antes do confronto entre Vasco e Vitória na quarta-feira às 7h30 da noite, horário de Brasília, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E ainda falando de esporte, Renato revela que Vitória chega a São Januário com espírito de vingança. Na véspera do jogo de volta contra o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil, o meio-campo Renato, que marcou um dos gols do triunfo do Vitória por 2-0 no Barradão na partida de ida, revela o espírito de vingança que toma conta da equipe baiana. Afinal, em 2009, o gigante da colina eliminou o Leão do torneio, e nesta quarta-feira é virtual a possibilidade do time rubro-negro dar o troco nos cariocas. Daqui a pouco a gente continua falando mais de esporte. A seguir você vai ver aposentado não está livre do Leão. Botafogo terá encontro nesta sexta-feira para tentativa de renovação de patrocínio. O presidente Maurício Assunção vai de São Paulo para reunião com representantes da Hipermarcas. E vamos conhecer as 7 antigas maravilhas do mundo, que foram escolhidas por filósofos gregos entre 150 a.C. e 120. O MTTV volta já. Voltamos agora, nós vamos falar do aposentado que não está livre do leão. Não adianta reclamar ou fazer cara feia. Contribuinte de qualquer idade com rendimento anual superior a R$ 12.696 ou R$ 1.058 mensal, ganho em 2003 terá de declarar imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril. Terminou. Em Mato Grosso, 302 mil pessoas declararam imposto de renda em 2002, dos quais 216 eram físico e 86 jurídicas. Trabalho assalariado, não assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural, todos estão sujeitos à tributação caso ultrapassem o limite do valor de rendimento estabelecido pelo governo federal. A mordida do leão, no entanto, muitas vezes dói o bolso e assusta o cidadão. Foi o caso da pensionista Laércia Lopes Costa, 74 anos, que este ano terá de pagar imposto de renda ao governo R$ 810 a mais em relação à declaração do imposto de renda passado. Para ela, nada justifica esse aumento, já que o reajuste obtido no provento só ocorreu em 2004. A seguir você vai ver as 7 antigas
Maravilhas do Mundo. É uma série de reportagens que vai falar sobre as 7 maravilhas durante 7 dias. Começamos com a Acrópole, em Grécia. E ainda, Botafogo terá encontro nesta sexta-feira para a tentativa de renovação de patrocínio. O MTV volta já. Voltamos e está na hora de falar do nosso novo quadro, Viagem. Começamos falando da Grécia, que está bem aqui em cima. Vamos falar sobre a Acrópole. Acro significa ponta. Extremidade, polis, cidade. A Acrópole, ou cidade elevada, é um conjunto de templos construído no alto de um morro a 150 metros de altitude e que pode ser visto de qualquer ponto de Atenas. É o símbolo máximo da civilização grega, aquela que lançou os fundamentos do mundo ocidental tal como o conhecemos hoje. Quando vemos a Acrópole, nos sentimos parte daqueles pensamentos e feitos supra-humanos, diz o professor da história Norberto Guarinello. Os primeiros vestígios dessa obra monumental datam de 1200 a.C., mas foi no século V a.C. que Péricles ordenou a reforma de alguns templos e a construção de outros. O mais surpreendente deles é o Partenon. Atena, deusa da sabedoria, deve ter ficado orgulhosa desse edifício em sua homenagem, com direito a uma estátua dela feita sob supervisão de Fídias, também responsável pela estátua de Zeus, uma das 7 maravilhas originais. A escultura não sobreviveu ao tempo, mas basta uma visita ao Partenon com o efeito óptico de amplitude criado por suas colunas levemente curvadas, para compreender a importância que os gregos atribuíam aos seus deuses. Tal compreensão se completa com as colunas jônicas do templo de Atena, Nike. As colunas em forma de mulher do Erechtheion, o teatro de Dionísio, feito de pedra e mármore. Como chegar? Temos a empresa aérea Air France. Ligue no 4003-9955 ou vá no airfrance.com.br. Voe até Atenas por $1.735. Quem leva? Salt Lake. Entre no site saltlake.com.br. Tem 6 noites na Grécia, 4 delas em Atenas por $1.949. Amanhã nós vamos falar de Angkor, Camboja, e na quarta-feira, na sexta, falaremos da Itália. Depois tem Machu Picchu, tem a Grande Muralha, temos Petra, Taj Mahal e o Cristo, hein? Nós vamos saber no final de semana. Esse foi o nosso quadro Viagem, que estreou hoje. Vamos à previsão do tempo. Agora faz 28 graus na capital do Mato Grosso. Umidade relativa do ar nesse momento é 50%. A máxima para hoje é de 30. Continuando falando de esporte, Botafogo terá encontro nesta sexta-feira para a tentativa de renovação de patrocínio. Botafogo inicia nesta sexta-feira as negociações para a extensão de seu contrato de patrocínio. Em reunião marcada para São Paulo, o presidente Maurício Assunção tratará com representantes da Hipermarcas a intenção de manter o acordo que durou até a final da Taça Guanabara, até o encerramento do Campeonato Carioca. A ideia de Maurício Assunção, que deverá ir a São Paulo acompanhado do diretor executivo Sérgio Landau, é firmar um contrato de patrocínio longo,
tendo como respaldo o bom retorno de mídia reconhecido pela Hipermarcas. No entanto, os valores e o tempo de contrato são mantidos pelo sigilo, a depender das conversas desta sexta-feira. O Botafogo utilizará as marcas Neoquímica e Bozano, que pertencem a Hipermarcas, nos uniformes da partida contra o Santos, neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi assim nos amistosos contra Corinthians e Curitiba, após a conquista do estadual. E o MDTV fica por aqui, outra notícias amanhã, neste mesmo horário. Até lá! E não esqueça que temos mais notícias sobre nosso quadro viagem. Vamos falar de Arkham, no Camboja. Tá bom.